Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui meio fedidinhos nesse calor, tentando ser estiloso igual o professor Camilo, mas não conseguindo, tentando ser bonito e cheiroso como o professor Charles, mas falhando miseravelmente. Vamos então tentar ajudar vocês com a resolução de exercícios da semana 3, com o tema do socialismo marxista. Sou o professor Gabriel, bem-vindos a mais uma aula. E antes que a gente comece, peço que vocês deem uma olhada nas nossas redes sociais, ok? Estamos cada vez mais atualizando. Fiquei sabendo que vai ter live interessante aí nos próximos dias. Então, ó, fiquem ligados, ok? Dessa vez, o texto que vocês receberam é um texto muito interessante, mas a atividade é só uma. Entretanto, cuidado! É uma atividade única, mas que tem o potencial da gente aprender e discutir alguns pontos muito interessantes a respeito do marxismo, que é uma corrente política, que é uma visão, inclusive, econômica, muito interessante e forte, inclusive, nos partidos políticos brasileiros e fora do Brasil, enquanto parte aí de todo um conjunto de debates a respeito do nosso sistema econômico, a respeito das prioridades ali para a nossa sociedade. Então fiquem atentos aí, pessoal. Para começar a fazer, vamos dar uma olhadinha aqui, claro, né, na pergunta da proposta da atividade. Vamos lá. Observe a frase a seguir. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Essa frase do Karl Marx, pessoal, é uma resposta à percepção do idealismo do Hegel. Karl Marx era um materialista. Isso não significa dizer, né, que ele era um materialista, então ele queria acumular bens materiais. Materialista é tipo consumista? Não, claro que não. Materialismo é uma perspectiva dentro da filosofia em que você coloca como fator mais determinante na realidade a análise a respeito dos aspectos materiais, aspectos produtivos, o trabalho, por exemplo. Ali, segundo materialistas, está as principais respostas sobre a origem, sobre a essência do mundo social e do mundo natural também, ok? Então, ó, não é a consciência que determina o seu ser, é o seu ser social que determina a sua consciência. Fraga? Então, o seu ser social envolve a sua condição de vida, envolve a sua condição de trabalho inserido na tua sociedade. É isso que determina a consciência que você tem. Sacou? Então não são as ideias que modificam o mundo, mas, de certa forma, as condições materiais que influenciam as ideias na nossa cabeça. Ok? Mais ou menos é uma interpretação que a gente pode ter da frase. Seguindo então, pessoal. Se puder, reúna com os seus colegas e professores de História e Sociologia em videoconferência para debate ou faça uma breve pesquisa sobre o socialismo e, avaliando os conceitos marxistas, aponte os pontos positivos e negativos do socialismo, esquematizando entre os ideais louváveis e as falhas em seu processo de aplicação ao longo da história. Então, aparentemente, o que o seu avaliador está querendo é que você discuta esse assunto, não é? Dentro de um contexto que a gente vive, que é um contexto capitalista, portanto, um contexto em que a gente é estimulado a trabalhar, que a gente é estimulado a se inserir no mercado de trabalho em troca de salário, o avaliador deseja que você entenda essa resposta, essa oposição ali à perspectiva capitalista. O socialismo, pessoal, não surge com Karl Marx, vocês podem procurar saber. Existem outras perspectivas socialistas. Entretanto, de uma maneira geral,
o socialismo foi muito mudado com as ideias, com as ações do Karl Marx e dos seus seguidores no século XIX, no século XX e até hoje. Karl Marx influenciou tanto filósofos quanto políticos e até mesmo, por exemplo, influenciou toda uma gama de trabalhadores e pessoas envolvidas no mundo do trabalho e várias das transformações que a nossa sociedade viu nesse sentido são também fruto de debates, de lutas empreendidas por movimentos de influência marxista. Ok? Mas voltando para a pergunta, olha ali. Está falando ali, breve pesquisa sobre socialismo, pontos positivos e negativos do socialismo. Olha só. Socialismo, pegando ali um pouco o pensamento do Karl Marx, seria uma etapa do desenvolvimento, certo? Então, para Marx, a gente passou por várias etapas na humanidade. Passou ali por uma época comunitarista, ali, tipo numa pré-história, antes da propriedade privada, onde tudo era de todos. Dali para uma fase escravista, dali para uma fase ali feudal, para finalmente uma fase capitalista, certo? E aí, nessa fase capitalista, que é a fase em que a gente se encontra, a gente viu assim uma explosão das capacidades produtivas do ser humano. Marx critica, claro, o capitalismo, mas ele diz sim que existem frutos materiais muito interessantes que o capitalismo proporcionou. Entretanto, para Marx, o sistema capitalista era um sistema que tinha contradições evidentes. Por exemplo, uma delas, a contradição em que os empregadores captam a maior parte da riqueza produzida por trabalhadores, que por sua vez ficam com uma quantidade muito pequena da riqueza que produzem. Então essa e outras contradições do capitalismo chegariam num ponto de ebulição onde o negócio não ia mais funcionar. E aí surgiria, emergeria um novo sistema político-econômico denominado aí socialismo. Então, ó, socialismo seria uma próxima etapa do desenvolvimento aí da nossa história coletiva. Nessa etapa, continuando aqui, pessoal, os meios de produção seriam posse e administração, né, pública, certo? Ao invés de serem de indivíduos privados, os meios de produção, por exemplo, fazendas, fábricas, seriam administrados ali talvez pelo governo, mas de uma maneira geral, administrados pela vontade, né, dos trabalhadores, materializada num governo. Vamos lá. O socialismo, segundo Karl Marx, viria, né, da superação do capitalismo por meio de uma revolução de trabalhadores, certo? Então, essa contradição que eu comentei do sistema, né, geraria uma revolta, geraria uma insatisfação que motivaria essa tal revolução de trabalhadores. Numa sociedade socialista, continuando aí, ao invés de propriedade privada, haveria propriedade cooperativa. Então, os trabalhadores ali é que administrariam esses meios de produção, essas propriedades fundamentais para a vida material, para a produção dos bens que a gente utiliza. E aí a prioridade, ao invés do lucro nesse sistema, o foco seria a satisfação das necessidades humanas. Então, assim, explicando brevemente, tá? Simplificando muita coisa para vocês, o socialismo seria isso. Ok? Então vamos lá. A questão também pede que vocês avaliem conceitos marxistas. Existem vários, tá? Mas eu trouxe alguns assim de fácil digestão e conceitos importantes para a gente, ok? Conceitos trazidos por Karl Marx. E uma definição também bem tranquilinha para todos. Então, um exemplo de conceito marxista que você pode usar seria o conceito de classe social. O que é classe social? É um grupo de indivíduos
que possui as mesmas condições dentro do processo produtivo, né? Então, a classe trabalhadora, a classe proletária, os trabalhadores industriais, por exemplo, certo? Então, classe social, grupo de indivíduos nas mesmas condições no processo produtivo, ok? Então, classes de professores, você entendeu a lógica? Mais-valia. Um outro conceito importante pra caramba na filosofia e sociologia de Marx é o conceito de mais-valia. O que é isso? Mais-valia é a diferença entre a riqueza que o trabalhador gera e o que o trabalhador recebe como salário dentro desse sistema, né? Então, na visão do Karl Marx, essa mais-valia seria essa situação ali, seria essa fonte grande do capital do empresário, tá ligado? A mais-valia é essa porção a mais de riqueza que o patrão embolsa, tá ligado? E que tem como fonte o trabalho daquele indivíduo empregado. Sacou? Mais-valia é uma subtração simples. O tanto que o trabalhador gera de riqueza, menos o tanto que ele recebe como salário. Esse finalzinho é a tal mais-valia embolsada pelo patrão. Ok? Luta de classes. Luta de classes seria esse conflito ligado aos diferentes interesses entre as classes dentro da sociedade, né? Então, a luta de classes não é só, tipo assim, porrada, pancadaria entre burguês e trabalhador. Não. A luta de classes é um conflito ligado aos diferentes interesses e, portanto, esses conflitos desses diferentes interesses acontecem ao longo de toda a história humana, né? Havia, numa interpretação marxista, luta de classes, por exemplo, entre senhores feudais e servos, certo? Né? Os servos ali trabalhando nas terras dos senhores feudais, né? E recebendo muito pouco pelo seu trabalho. É um exemplo de luta de classes, ok? Alienação. Alienação seria o afastamento do indivíduo em relação à realidade em que ele se encontra. Então, segundo Marx, o sistema capitalista é um sistema que afasta o trabalhador do produto que o trabalhador está fazendo. Então, se num período anterior, período, por exemplo, feudal, o trabalhador entendia cada etapa do processo produtivo e se enxergava naquele produto final, já agora no sistema capitalista industrial, o trabalhador é alienado do fruto do seu trabalho. Ele não sabe bem cada etapa necessária para poder fazer aquilo e, inclusive, ele produz uma coisa que ele não teria capacidade de conhecer e de comprar. Entende? Então o trabalhador foi, na visão de Marx, alienado, por exemplo, do fruto e do processo de produção do seu trabalho. Ok? Do produto que ele está ali envolvido na produção. Faz sentido? Um outro exemplo de conceito que você pode usar é o conceito de consciência de classe. Consciência de classe seria um sentimento de pertencimento, de solidariedade, um sentimento de coletividade em relação a determinada classe. Resultado, pessoal, a consciência de classe envolve, por exemplo, a percepção daquele indivíduo inserido dentro do capitalismo a respeito da sua situação e da situação de exploração geral inerente ao sistema. Tá ligado? Um indivíduo com consciência de classe, ele entende que aquele outro trabalhador de uma outra fábrica que ele não conhece faz parte desse mesmo sistema, dessa mesma exploração vil também. Consciência de classe é o que te permite entender a proximidade que você tem com determinados grupos e o afastamento que você tem em relação aos reais culpados da desigualdade
dentro de todo o sistema. Ok? É um conceito muito interessante também, pessoal. Agora, pede-se também, além de uma pesquisa sobre o socialismo, uma avaliação dos conceitos marxistas, que se aponte ali falhas ou ideais louváveis, né, falhas do seu processo de aplicação. É complicado falar sobre o processo de aplicação do socialismo ao longo da história ou das ideias marxistas. Entretanto, o que eu imagino que o avaliador quer que você faça, né, é uma avaliação, por exemplo, a respeito de eventos históricos. Né? Então, muita gente vai pensar, por exemplo, naquelas revoluções de indivíduos inspirados no socialismo. Então, a Revolução Russa, né, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, né, que conseguiram constituir, são alguns exemplos, tem outros, tá? Que conseguiram constituir um governo, conseguiram constituir um poder político de inspiração socialista, certo? Podem dar uma olhada, deem uma pesquisada, cuidado com as fontes, claro, né? Saibam que da Revolução Russa surgiu a União Soviética, e dali deem uma olhada naquilo que vocês conseguem encontrar, sempre tomando cuidado com as fontes. Deem uma olhada também na Revolução Cubana, que está viva até hoje, pelos descendentes ali do Fidel Castro, não digo os filhos, mas enfim, os descendentes políticos, né, que compartilharam os ideais socialistas também com Fidel. Dei uma olhada também na Revolução Chinesa, que também tem os seus frutos existentes até hoje, de certa forma um sistema que ainda advém ali de um contexto de rompimento ali na metade do século XX. Ok? Entretanto, não é só nesses casos que a gente vê uma tentativa de aplicação do socialismo ao longo da história, né? A gente poderia mencionar, por exemplo, outras formas de luta armada que não lograram um sucesso de tomada de poder, né? Então existiram indivíduos que, motivados por essa tentativa de quebrar com o sistema capitalista ou de se alinhar a esses outros poderes socialistas aí, resolveram pegar em armas e tomar o controle dos governos de seus países. Entretanto, vamos lembrar, não é só de armas que se tentou concretizar e aplicar o socialismo, né? Até porque existem várias interpretações de como mudar o sistema. Segundo algumas interpretações, seria possível implantar um socialismo de uma maneira mais não bélica, por assim dizer. Uma via, por exemplo, democrática. A implantação do socialismo por meio da eleição de representantes políticos alinhados ao socialismo. E ali dentro da máquina política, dentro da máquina governamental, melhorar as condições dos trabalhadores, implementar reformas, por exemplo. Né? Então existem vários partidos políticos que até hoje se propõem a essa via democrática da aplicação das ideias socialistas na prática. Agora, botando um passo um pouco para trás, pensando um pouco mais na base, existe também uma tentativa de colocação desses princípios na construção da consciência de classe. É aquilo ali que a gente viu em cima. Esse sentimento de pertencimento e solidariedade, construir isso na classe trabalhadora é algo que vem sendo feito há muito tempo. E é algo que também, de certa forma, expõe um potencial do socialismo como uma ferramenta de mudança das contradições do sistema que a gente está. Então, a construção da consciência de classe, por exemplo, em sindicatos, a construção da consciência de classe, por exemplo, nas vias jornalísticas, com panfletos, com jornais, as vias aí de construção de consciência de classe, às vezes até pela educação, né? Não influenciando a galera a necessariamente pegar em armas ou fazer alguma grande revolução, mas simplesmente inspirando um pouco de questionamento. Se a gente for parar para pensar, a própria maneira com que a gente estuda
dentro do nosso sistema educacional, existem vários valores capitalistas que estão sendo aprendidos, não é? Valores como a competitividade, como a meritocracia acima de tudo, como a busca individualista pelo lucro e pela melhora. Então, assim, não é como se a gente só pudesse aprender princípios de uma apenas linha política na contemporaneidade, não é mesmo? De todo modo, pessoal, observar pontos positivos e negativos dentro dessa situação toda, dentro da história do socialismo, dentro dos conceitos, dentro do processo de aplicação ao longo da história, isso tudo depende de você. Tem a ver com a sua opinião e a sua pesquisa a respeito do assunto. Então, com base nessa tentativa de ajuda que eu fiz para vocês, escrevam seu texto, organizem os seus debates, entendam um pouco mais e discutam. Mais importante, discutam bastante. Não no sentido de brigar, mas no sentido de, pela via da discordância ou da concordância, construir uma consciência melhor a respeito desses assuntos, sobre trabalho, sobre economia e sobre política. Ok? Quem não gosta de discussão é ditadura. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês, espero que a gente possa se ver numa próxima. Um grande abraço e até mais. Valeu!